Bom, pessoal, obrigado. Voltando aqui agora para apresentar um pouco sobre a questão do top 100. Aí eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na apresentação já também, por favor. A questão do top 100 é uma coisa que a gente vai trazer aqui bem brevemente, só para introduzir essa roda de conversa, porque foi uma parte que a gente viu que tem uma diferença em relação a como o integrador se comporta do ponto de vista se ele está no mercado solar só porque o mercado estava crescendo, ou se ele está no mercado solar porque, de fato, ele entende que o modelo de energia solar é um modelo que é recompensador no longo prazo. Essa vai ser outra coisa importante também que a gente vai trazer, que é relacionado ao tempo de atuação dessas empresas. A primeira coisa importante que a gente consegue notar com relação aos top 100, comparativamente com outras empresas, é o tempo de atuação. Porque enquanto a gente tem um tempo de atuação bem distribuído em relação a todas as empresas que responderam à pesquisa da Greener, a gente percebe que, quando a gente olha especificamente para as empresas que mais venderam, a gente tem uma concentração muito grande para trás, no sentido de tempo. Ou seja, o tempo gera maturidade, que gera essa maior eficiência e resultados mais expressivos. E isso pode ser visto também quando a gente fala com relação ao número de orçamentos. Porque no número de orçamentos, como o Márcio bem trouxe, a gente teve uma média de 32 orçamentos por mês em relação a todos os respondentes, com uma alta concentração para menos orçamentos. Já nos top 100, a gente percebe uma diferença significativa de 130 orçamentos por mês e uma maior concentração ali para números acima de 100 orçamentos por mês, mostrando que esse pessoal gera, não só vende mais, mas como também gera mais oportunidades, gera mais leads aí nesses contatos. E falando das vendas mais especificamente, enquanto que na base como um todo, a gente também tinha uma concentração para menos vendas, sendo 3 vendas por mês em média, a gente já olha que no top 100 tivemos uma média aí de 14 vendas mensais e uma maior concentração para mais vendas, obviamente. Uma coisa importante de destacar, por que tem 6% aqui nesses até 10, se eles são os top 100 de vendas? É porque a gente considerou um critério de volume de vendas, não simplesmente quantidade de vendas, para privilegiar aqueles que talvez, ele fez só uma venda, mas ele fez uma venda de um sistema de 2 mega. A gente tentou ponderar um pouco essas duas coisas, tanto a quantidade de vendas, mas também o volume de vendas para representar o resultado desse integrador. Sobre a taxa de conversão, na base da pesquisa foi da ordem de 7% e dos top 100, 11%. Então, a gente vê também que, além de gerar mais oportunidades, geraram mais vendas e foram mais eficientes na conversão das oportunidades geradas através dos orçamentos. Sobre os portes mais vendidos, a gente tinha uma concentração bastante grande, como o Márcio trouxe, nos portes residencial e comercial de pequeno porte. E quando a gente olha o top 100, já tem uma distribuição maior. Ainda tem, sim, uma boa concentração nos portes residenciais e comerciais de pequeno porte, mas já é algo mais distribuído ao longo dos portes maiores também. Sobre as vendas com financiamento, na base da pesquisa nós tivemos 48% e nos top 100, 52%. Então, esses integradores com mais maturidade também tinham maior poder de barganha, vamos dizer assim, com as instituições financeiras e conseguiram maior apoio para financiar mais vendas que eles executaram. E aqui, em relação à estrutura da empresa, o número de colaboradores médios, como o Márcio trouxe, 8 na base geral da pesquisa, e aqui 30 dos top 100. Opa, tudo bem, Márcio. E 30 para a base dos top 100. O que aconteceu? A gente percebe que a maturidade gera também necessidade de mais processos, como a gente vai abordar aqui depois com o Lincoln e com a Tati. E investimento em capacitação, que é uma outra coisa muito importante. A base geral investiu, em média, R$ 5,3 mil nesse primeiro semestre, enquanto que as top 100 investiram quase R$ 20 mil em capacitação. Ou seja, se capacitar também faz diferença no seu modelo de negócio, e quanto mais você é bem-sucedido, aqui indica que provavelmente mais você entende o valor de você se capacitar e investir nisso. E, por fim, em relação às ferramentas digitais, a gente vê aqui o percentual de empresas que utilizam algum tipo de ferramenta em relação à base da pesquisa e em relação aos top 100,
a gente percebe que também tem um incremento significativo no percentual dessas empresas que utilizam essas ferramentas digitais. Então, tudo isso aqui foi uma introdução rápida daquilo que a gente vai conversar agora com os nossos especialistas. E, para essa roda de conversa de gestão e vendas, eu convido aqui a Tati, do Boteco Solar, Tatiana e Carolina, que vai falar para a gente bastante sobre essa perspectiva do integrador, conversa bastante e vai, com certeza, trazer muita coisa para a gente. Vem, Tati, por favor. E vou chamar também aqui Lincoln Beraldo, LB Company, especialista em vendas, com certeza vai trazer para a gente bastante sobre o processo de venda e a conversão. Obrigado, Lincoln. Começando aqui, eu queria falar o seguinte, pessoal. Tem um ditado popular que a gente diz que o seguro morreu de velho. Então, a gente vê que, com relação ao tempo de atuação das empresas, esse foi um fator relevante e que trouxe para a gente que, não só essas empresas com mais tempo de atuação fizeram mais orçamentos, mas também venderam mais e tiveram um processo mais eficiente com relação à conversão dessas oportunidades geradas. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, o que essas empresas fizeram de diferente? Quais que são essas melhores práticas que eles adotaram e conseguiram esses resultados? Bom, começando aqui pela Tati. Tentando fazer. Ai, funcionou. Primeiro, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, Marco. Obrigado, Márcio, Greener. Acho fantástico a iniciativa de ter aqui esse estudo estratégico, trazendo dados relevantes para os integradores. Não sei se vocês perceberam, mas é a primeira vez que a gente faz, né, uma imersão presencial com o lançamento do estudo. Eu acho que isso é muito fantástico. Compartilhei com a Greener, né, a dificuldade de alguns dos integradores de terem interpretação dos dados, né? A gente sabe que são muitos dados, muitas informações, e como é que o integrador faz para concatenar essas informações e trazer para o negócio dele alguns insights poderosos, como o que a gente está conversando aqui. Achei engraçado que o Marco trouxe, né, a Tati do Boteco Solar. O Boteco Solar é um podcast, né, onde eu entrevisto um integrador a cada semana. Nesses episódios, o integrador conta como é que ele começou no setor, como é que foi a primeira venda. Então, a gente já está no mercado, né, já faz mais de um ano e 8 meses, está indo para o segundo ano. E a gente vê a potência do integrador em relação a conseguir pulverizar a energia solar para a sociedade, de uma forma geral. E, quando a gente fala, né, dos top 100, você trouxe bastante essa questão da maturidade do integrador no setor, e eu acredito que a maturidade também surge muito ali da experiência, né, que ele vai adquirindo. Alguns aqui devem estar no setor há muito mais tempo do que eu, integrador, e, nesse contexto, eu consigo ver como é que o integrador também aprendeu com muitas dificuldades sozinho, né? Então, hoje, ele tem mais acesso à informação, hoje está mais fácil para ele conseguir aprender coisas que ele nunca tinha visto, enfim, do que no passado. Então, eu vejo também que tem esse gap, né, em relação aos top 100, que lá atrás sofreram para conseguir estar chegando ali hoje. E, nesse contexto, o investimento em capacitação também traz e faz toda a diferença, mas eu vejo que esse lado da prática também, de colocar em prática o que ele aprende, também acaba refletindo nos resultados dele, né? Então, quando você traz esses números, fica ali muito claro, né, o quanto que é um somatório de esforços para que, de fato, ele consiga performar no setor. Perfeito. E, aproveitando o gancho, como você mesma disse, essa é a primeira vez que a gente está fazendo o evento da imersão, mas não é o primeiro estudo que a gente publica. Então, cada estudo a gente foi trazendo alguma novidade, alguma coisa diferente, e com isso vai melhorando. Não é da noite para o dia, como você comentou, que a gente se torna especialista. E passo aqui a palavra para o Lincoln também, por favor. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Greener, parabéns pelo evento aí, todos vocês. Acho que essa pesquisa contribui muito para o mercado e para onde que a gente, dentro das nossas empresas, vamos remar aí, né? Vamos prosseguir. Bem, acho que você trouxe, acho que o ponto mais interessante aí é essa questão de capacitação, que a Tati trouxe. Então, vocês podem ver ali, né, que a base da pirâmide investe R$5.000 em capacitação, enquanto os top 100 investem R$20.000 em capacitação. Isso, além de toda a resiliência de quem está mais tempo no mercado, né, de quem está tomando porrada, está aprendendo com seus processos ali dia a dia, faz com que esses integradores saiam na frente, né? Então, a capacitação e
a melhoria contínua ali, de sempre estar tomando porrada, faz com que, de fato, isso torne diferença lá na conversão e na venda, né? Então, a gente olha, né, para esse estudo aí com muita gratidão, porque dali todos nós sabemos para onde que a gente tem que investir e colocar atração dentro das nossas empresas, para que tenha os resultados desse top 100 desses melhores integradores aí. Pô, que legal, Lincoln. E voltando então à pergunta para você, muita gente fica com a dúvida, venda é o quê? Venda é uma arte? Venda é um dom? A pessoa ou nasce bom vendedor ou não nasce, não funciona mais nada. O que é a venda para você? Como que você enxerga a venda para o integrador? Legal. Acho que venda, a gente não olha muito, mas é muito um propósito, né? Ainda mais quando a gente fala de integração. É o propósito de você colocar ali uma geração limpa, uma geração verde, que você vai tirar esse cara de ser refém de uma concessionária de energia. Então, venda para mim é um processo, né? Não é um problema, a gente fala lá na LB, venda não é um problema, venda é um processo. Então, quanto mais proposta a gente fizer, quanto mais treinamento, quanto mais, de fato, tá com o nosso time, entendendo as objeções, igual vocês trouxeram aí nos estudos anteriores, né? Concorrência, financiamento, taxa de juros. Quanto mais a gente pega o nosso comercial e treina eles todo dia, poxa, lá no campo de batalha, eles vão sair melhores, né? Então, acho que muitos desses mercados são engenheiros. Eu vim de venda desde os 15 anos. Eu entendo que venda é, de fato, um processo. Então, como engenheiro, um processo produtivo, você tem que pôr a matéria-prima para, no final, sair uma fabricação, alguma coisa. Venda não é diferente. Se eu consigo fazer um time que prospecta todo dia, que todo dia gera proposta na rua, que todo dia tem, de fato, números para me entregar, no final do mês, dificilmente, eu não vou ter resultado na conversão final, no meu resultado final. Então, acho que venda é isso, e é um propósito, né? De você, de fato, toda venda que você faz, principalmente nesse setor, você transforma uma vida, uma família, a médio e longo prazo aí. Então, para mim, venda é isso. Que legal. E, Tati, imagino que lá no podcast, nas conversas que você tem, muitos integradores podem ter falado, principalmente mais recentemente, sobre a questão da queda de vendas. E aí, o que o pessoal tem falado? O que você acha que a gente pode tirar daqui, de tudo isso que aconteceu, de todo esse evento, todos esses insights, todos esses dados? O que vamos dizer assim, num próximo episódio, você vai conseguir trazer para o pessoal ali e já aproveitando o pessoal que está acompanhando agora? Bom, eu quero dizer assim que, de uma forma geral, né, a queda de vendas foi de janeiro ali para fevereiro, março, abril. Por enquanto, estão falando que está dando uma retomada. Então, assim, a gente vê que teve ali do integrador um pouco também de dificuldade com o fluxo de caixa. Estava comentando com o Lincoln, né? No estudo, se você for ver na parte de gestão financeira, parece que, se eu não me engano, 40% não utiliza nenhum software para gestão financeira. Isso. E aí eu falei para o Lincoln, a conta não fecha, né? Como é que você vende, mas você não administra as finanças, né? E ainda mais no nosso setor, que é um fator ali crucial. Então, assim, no podcast, a gente traz muitas essas dificuldades que tem de venda. Por exemplo, né, a gente falou bastante sobre a queda de financiamento. O integrador, ele não tem um processo estruturado para auxiliar o cliente dele a fazer esse financiamento. Muitas vezes, ele depende de uma esteira, de alguém que dê um suporte. Tem integrador que falou no episódio, inclusive, que ele não ajuda o cliente final. Ele fala assim, o tempo, ou eu vendo, ou eu ajudo o meu cliente a obter o financiamento. Nossa. Acontece. Se você ouvir o episódio, você vai ver. E aí isso reflete muito o pensamento do integrador, né? São várias vertentes separadas ali. Se a gente for pensar, por exemplo, no pós-venda, né? Entra muito, não lembro o nome do rapaz que estava aqui no meio, que ele até falou do FDIC, alguma coisa assim. Como é seu nome? Desculpa. Marcos. Marcos falou da performance do integrador. Qual integrador que pensa assim, olha, eu projetei a usina para gerar tanto, e eu estou entregando tanto. Será que eu estou entregando? Será que eu não estou? Será que ele usa uma plataforma de monitoramento? Será que o pós-venda dele está tão estruturado a ponto dele atender 3 vertentes diferentes? A vertente de suporte, em quanto tempo que ele vai atender um cliente? Ou a vertente comercial, dele comercializar uma cesta de serviço para atender o cliente durante um X tempo? E ainda tem o pós-venda de relacionamento. Muitos integradores esquecem. Na primeira conta de luz, né, chega lá a economia. No segundo mês, ok, deu certo mesmo. No terceiro, ele já esqueceu. Então, como é que você faz para manter um relacionamento com o seu cliente? Você estabeleceu uma venda consultiva lá atrás. Como é que você faz para manter relacionamento e conquistar a indicação
Vocês mesmos colocaram no estudo também, 60% vem através de indicação de novos clientes, né? Enfim, as vendas, né? A força motora das vendas. Então, eu vejo assim que a parte de gestão e processos está muito linkada também com essa queda que teve. E muitos integradores estão aprendendo a ter um novo olhar a partir do que aconteceu. Perfeito. E aí eu volto a palavra para o Lincoln. Lincoln, às vezes tem um caso até pior do que a Tati comentou, que é o cara que quanto mais vende, mais ele fica em dívida, porque ele não soube administrar bem esse fluxo de caixa, capital de giro. E aí, o que esse cara tem que fazer? Ele chegou agora, está acompanhando aqui e percebeu, pô, é verdade, quanto mais eu vendo, parece que mais complicada fica a minha situação. Menos dinheiro sobra em caixa, né? Perfeito. Bem, acho que você reflete muito, a Tati trouxe muito bem, a gente comentou antes ali, cara, como que 50% das empresas não tem um software de gestão? Esse dado, de fato, impacta, porque a gente está falando do mercado que, muitas das vezes, recebe o fluxo de caixa antes de concretizar a instalação do serviço. Então, vamos falar, esse cara está fadado ao fracasso. Né? Um cara que não tem o mínimo de gestão financeira. E aí, trazendo outro ponto que vocês colocaram muito bem, é os top 100. Né? Quando a gente olha os top 100, todos eles utilizam tecnologias, desde venda até pós-venda. Então, o pessoal que está aí assistindo online, quem é integrador está aqui, invistam em tecnologia para o negócio de vocês. A gente está na era do chat GPT. Poxa, como que eu não vou ter tecnologia na minha venda? Como que eu não vou ter tecnologia na minha entrega? Como que eu não vou ter tecnologia no meu fluxo de caixa? Né? Nem o Excel. Então, de fato, são pontos aí que a gente pode olhar para dentro da nossa operação como um todo e melhorando, né? E ajustando. Eu queria só trazer um outro ponto que você colocou, vocês colocaram também no estudo, que é a questão de proposta, né, Tati? Então, o número de proposta também abaixou significativamente, né? A gente olha ali a média de propostas que os integradores tinham, e aí, pessoal, não vai acontecer venda se não tiver proposta. E aí, o que os integradores muitas vezes acham é que a gente está no mercado de varejo como se fosse uma loja de roupa. Que eu vou simplesmente montar uma loja ali, vou investir dinheiro e as pessoas vão entrar e comprar energia solar de mim. Não é assim. Ano passado a gente viu em todos os canais digitais, em todas as frentes, todo mundo falando, solar é bom, está bombando, está bombando. Esse ano a gente viu que nada disso aconteceu. Então, se você, como integrador, não for atrás das suas propostas, automaticamente, né, você não vai conseguir vender, porque a demanda não está vindo mais. Então, eu acho que só um ponto aí que eu queria complementar da última, linkando com essa do fluxo de caixa também, porque se você não vende de forma saudável, né, provavelmente você vai estar afadado aí ao fracasso. Com certeza. E nessa linha de geração de oportunidades, a gente tem ainda que boa parte das vendas são feitas através da indicação. Mas, principalmente depois do Covid, aumentou muito a participação dos canais de mídias sociais na conversão de vendas, que vem justamente por parte dessa geração de propostas. Mas tem que ter uma atenção que, enquanto na indicação a gente tem uma relação de 1 para 1 entre a empresa integradora e aquele consumidor, nas mídias sociais a gente tem que ter uma relação de 1 para N. Então, são todas as empresas integradoras que investem de alguma forma nas mídias sociais, divulgação, tráfego pago. E agora? Como que eu faço para me destacar? É só tráfego pago? Tráfego pago é a bala de prata do mercado e com isso eu vou conseguir vender? O que você acha, Tati? Eu gostei da provocação, né, porque eu enxergo 2 pontos. Conversando com os integradores, tem a questão dos criativos que são feitos. Os criativos são os posts, as imagens que eles criam para poder gerar uma campanha. Economize até 95% da sua conta. É mais do mesmo, né? Você não vê uma coisa diferente. Eu falo, para quem que você está segmentando? Energia solar é bom para todo mundo, mas para quem que você quer vender? É para o agro? Então, já tem que mudar, é uma outra linguagem. É para comércio, é outra linguagem. É estrutura de solo, né? Para quem que você quer falar? Você quer falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém, né? Então, assim, acho que tem essa vertente da expertise, da comunicação. E um outro ponto também é o processo. Porque teve um integrador uma vez que falou, até no podcast, ele falou assim, olha, eu invisto R$4.000 por mês em tráfego pago. Só que ele não está me dando resultado. Aí eu falei, eu posso fazer um cliente oculto para eu ver como é que a sua equipe está atendendo? Eu não faço tráfego pago, só... Que legal. Aí, quando eu cliquei, a pessoa do time dele me respondeu assim, eu cliquei, né, no anúncio, e aí foi direto para o WhatsApp da equipe. A pessoa me respondeu assim, me envia a sua conta. Eu juro, me envia a sua conta. Então, assim, como é que você vai converter uma venda? Você está investindo, você não está com o time preparado. Então, assim, eu vejo esses 2 pontos, né? A comunicação que você está usando para prospectar, para você chamar a atenção,
E o segundo ponto é a estrutura que você está preparando para conseguir atender esses clientes que estão chegando. Perfeito. E aí, Lincoln, o que você fala para o pessoal que está lá no treinamento da LB Company com relação a tráfego pago? Bala de prata, né? Bem, Bala de primeira coisa é que bala de prata no negócio não existe, né, pessoal? Então, nada que você vai investir assim que vai dar um resultado do dia para a noite. Tráfego pago eu gosto muito, eu acho que esses pontos que a Tati trouxe são bem importantes de comunicação, mas eu gosto muito de pensar o seguinte, né? Quando a gente vai comprar um imóvel, quando a gente vai alugar, a gente entra naqueles sites de imóveis, a gente manda para uma pessoa só um imóvel. Então, assim, quem chegou do tráfego pago, muitas das vezes já enviou mensagem pedindo orçamento para mais 10, 20 empresas. Então, muita gente acha que é o lead mais qualificado e, na verdade, a gente na LB enxerga como o lead menos qualificado. É o lead que muitas vezes, você falou a conta do 100 para N, né? Eu tenho que falar, cara, 1, 2, 3, 4, 5 vezes com esse contato para que ele me responda e aí sim eu consiga avançar numa negociação. Então, claro, quanto mais canal em marketing a gente usar, é melhor. A gente tem uma briga lá na empresa que é o seguinte, poxa, eu quero aparecer na TV, eu quero ir na Greener, eu quero ir não sei aonde. Né? E aí o pessoal fala para mim, quanto mais você aparecer, é melhor. Agora, sim, qual vai ser a estratégia que você vai usar? A intencionalidade, né? Para investir o menos possível e maximizar seu retorno daquilo. Então, sim, invista em tráfego pago, mas, lógico, vai contratar uma agência de tráfego, alguém vai fazer? Liga para os clientes, pergunta como é que foi o trabalho, pesquisa. Não sai investindo ali um caminhão de dinheiro, porque não é a bala de prata que vai dar resultado. E aí, só mais um ponto. Nesse ano, muita gente que vinha tendo um resultado positivo ano passado com tráfego, nesse ano sofreu, pelo dado que vocês mostraram no estudo, a quantidade de demanda. Então, a galera não estava clicando mais naquele anúncio, porque já não era mais o hype do negócio. Né? Então, invistam mais com cuidado aí. Sim, muito bom. E, recentemente, eu tenho tido a oportunidade de participar de mais eventos rodando aí, principalmente em torno aqui de São Paulo, mas vamos começar a rodar em outros lugares também, justamente para abrir essa conversa com o integrador. E uma das coisas que um integrador mesmo, ele veio conversar comigo, foi com relação assim, olha, antes, GD era mais fácil, né? Porque o cliente chegava aqui e ele já queria vender, ele já queria comprar o sistema solar. Hoje não é mais assim, hoje não é mais uma lógica de tirar pedido. Hoje é uma lógica que, até depois, a Joy com certeza vai conseguir complementar melhor, é uma lógica de consultoria energética. Você conversar com o seu cliente, entender qual é a real necessidade dele, e às vezes nem é um sistema de energia solar. Mas você ter tido essa porta de entrada com ele já faz toda a diferença. E aí, Tati, eu pergunto para você, o integrador, ele é muito focado no sistema de energia solar fotovoltaico. E agora ele está pensando em diversificar essas linhas de negócio. Você que é muito especializada nessa parte da gestão e processos, qual que seria o primeiro passo que ele precisaria dar pensando nessa diversificação de negócios? Eu sou um integrador especializado ali em residencial, comercial de pequeno porte. E aí, o que eu faço agora que não está tendo mais tanto pedido? Eu acho legal abordar aqui, Marco, 2 pontos que são interessantes, né? No podcast, eu falo que eu tenho 2 turmas, né? Tem a turma que não quer pegar outro negócio, que quer ficar focado no solar, e qualquer outro negócio ele vê como uma ameaça. Ele fala, não, isso daqui não faz sentido, é isso aqui que eu quero. E eu respeito isso, porque eu enxergo o integrador como um empreendedor. Então, imagina assim, uma pessoa que só vende bolo, um exemplo. Ela não é obrigada a começar a vender coxinha, né? Se não faz sentido para o negócio dela, né? Eu vejo dessa forma. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é o integrador que qualquer coisa que você falar para ele que vai vender, ele é um espírito meio Lincoln, assim, ele quer vender. Vamos vender, né? Não importa o que é. Não importa o que. E não importa nem se ele está sabendo como vender, né? Ele ouve uma coisa ali, ele ouve uma coisa ali. E uma coisa que eu ouço muito é vai dar dinheiro. Então, assim, vai dar dinheiro, vamos começar a vender isso e tudo mais. Estava conversando com o Felipe, ele está dando até risada ali, né? O Felipe é de uma integradora, Lip Solar, daqui de São Paulo, e o Felipe ele me abordou para falar sobre o Mercado Livre, por exemplo. Ele falou assim, você acha que faz sentido? Né? E eu respondi para ele até, primeira coisa que eu falei para ele, se capacita. Porque, para você ter a decisão se aquilo faz sentido ou não para o seu negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é se ele entende, né, do que ele está disposto a vender, do que ele está disposto a ofertar. E a gente vê que trouxe, não é que é de agora, né, mas
com a dificuldade do setor solar, trouxe luz para outros assuntos, né? E não só por conta da abertura e tudo mais, mas eu falo assim, conversando com o integrador, ele fala assim, agora tem esse tal de Mercado Livre, né? Eu penso, não é agora, já, né? E ele tem esse pensamento, então eu tenho que incorporar no meu negócio. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria, né? E falo muito isso no podcast, é a questão do integrador ver se aquilo faz sentido para a empresa dele. Como é que ele vai saber? Se ele entender, né, qual o risco, qual que é o investimento que ele vai ter que fazer. Está vindo muito essa modelagem de energia por assinatura, por exemplo. Né? Então, integrador, você vai ganhar uma receita recorrente. Você vai tirar o seu time de vender solar para começar a ofertar energia por assinatura. Como que é o seu planejamento estratégico? Qual que é a sua meta com isso? Qual que é o seu objetivo? É toda a sua equipe que vai trabalhar com isso? É uma pessoa? Você vai fazer um projeto piloto? Não vai? Então, organizar essa gestão de portfólio também vai ajudar ele a entender qual é o caminho que ele vai percorrer. Porque as opções são muitas, as modalidades são muitas. Mas os recursos são limitados, né? Teoria básica da economia. E aí, Lincoln, queria trazer a pergunta, aproveitando que a Tati comentou sobre o modelo de negócio do Mercado Livre. É um modelo onde o pessoal não é convertido por tráfego pago. Não vai ser você colocar ali um anúncio no Instagram e aí, de repente, vai vender. E um integrador que, de repente, está começando a pensar nesse modelo, que é um modelo mais de ticket médio mais alto, você precisa de mais capacitação. Como que você muda essa mentalidade do integrador para que o time de vendas ele consiga enxergar também essa percepção de valor, além de simplesmente, está aqui uma conta de payback, está aqui a sua conta de energia, e é isso? Acho que a Tati trouxe um ponto muito bom aí, que é a capacitação. Né? Então, isso não é um negócio do futuro, isso é um negócio que já está acontecendo. Então, dentro da nossa carteira, a gente tem diversos integradores que já são comercializadores. Só que assim, esses caras eles estavam estudando o ano passado isso. Então, eles já sabiam de uma mudança desse mercado agora e eles já entraram nisso nesse ano. Então, acho que ela resumiu muito bem aí vários pontos. Né? Capacidade produtiva do seu time. Cara, é uma venda totalmente diferente, né, Tati? Uma venda que você não tem ROI agora, imediato, como um sistema fotovoltaico que o lucro está no seu bolso. Né? 2, falando aí de grupo A, é um perfil de consumidor diferente. Então, assim, poxa, você imagina o suporte para um cara de uma indústria que tem ali uma geração mega e que, enfim, a energia é a matéria-prima para ele produzir. Então, é realmente um jogo que quem quiser entrar precisa se capacitar, sem sombra de dúvidas. E aí, claro, né, a gente tem, igual ela trouxe também, várias outras fontes. A gente tem, hoje, integradores que vendem insumos, carregador elétrico, outras coisas para quem ele já vendeu. Então, assim, a gente, às vezes, fica focado em achar um novo cliente e esquece do nosso cliente que a gente já vendeu. Para esse cliente, a gente pode vender ainda muito mais coisa. Né? Então, tem muitas oportunidades aí. E, na minha opinião, ainda o fotovoltaico ainda vai, como a pesquisa trouxe, as perspectivas para o mercado são boas, ainda tem muito mar aí para a gente navegar. Legal. Bom, acho que a gente tem tempo para uma pergunta, antes de encerrar aqui o painel e passar para o próximo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí no online? Deixa eu acompanhar aqui. Senão, eu faço uma última pergunta aqui, que eu acho que vai ser uma boa pergunta. Deixa eu subir aqui. Sobre a questão da mentalidade do Mercado Livre para o integrador, acho que o Lincoln respondeu aqui agora já. Então, legal. Obrigado, Andy Sampaio, por perguntar. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente já encerrar essa nossa roda de conversa, que vai ser o seguinte. Você Tati, comentou que é importante saber para quem você quer vender. Hoje a gente ouviu também um pouco mais cedo, fora aqui do painel, sobre um integrador que ele chegou e para um cliente final, o cliente final está fazendo, por exemplo, um leilão de preço com propostas de vários integradores. Será que esse tipo de cliente é um cliente para um integrador que quer ser bem-sucedido no longo prazo? Existe esse conceito de demitir também um cliente? Óbvio que é muito mais difícil nesse contexto de vendas em queda, mas o que talvez o integrador possa avaliar nessa questão entre eu atendo todo mundo ou eu faço um filtro e, de certa forma, eu vou ter que me esforçar ainda mais para entender para quem eu vendo, para quem eu não vendo, se vai ser um consumidor problema ou se vai ser um consumidor solução. Enfim, passo para você.
acredito muito que, de uns tempos para cá, o consumidor ele se empoderou mais de informação. Então, tem sido mais natural. Teve até um integrador também no podcast que ele falou que um cliente chegou para ele com uma lista onde ele comparava 14 propostas. 14 propostas. 14 propostas. E aí ele falou, entregou assim, ó, e aí? E aí o integrador falou, olha, comparando os equipamentos, a qualidade dos equipamentos, a potência, tudo, estava tudo coerente, entende? Então, assim, ele encontrou 14 propostas coerentes, e aí ele falou, eu não sei o que eu faço, porque eu pergunto o diferencial de cada um e cada um diz que é a qualidade. O consumidor falou, eu entendo que a qualidade é o mínimo que essas empresas têm que me entregar, então eles não me convenceram que essa é a qualidade deles. O que eu faço? Com quem que eu fecho? Porque o preço... Então, assim, ele está fazendo um leilão, mas olha que reflexão interessante que esse cliente trouxe, né? Ele já veio mais consciente, vamos dizer assim. O próprio consumidor, né? Então, eu vejo que tem esse lado do empoderamento da informação. Às vezes, o perfil de cliente dele seria convencido de uma outra forma. O Lincoln até está rindo aí, mas perfis de cliente, perfis de pessoas mesmo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu vejo é que o integrador precisa ter um posicionamento. Então, assim, na hora dele for vender, ele tem que transmitir essa autoridade. O fato do cliente ir fazer leilão é porque ele não passou autoridade, credibilidade, alguma coisa não ficou claro para que ocorresse aquele fechamento. E, às vezes, é necessário demitir o cliente porque ele não está de acordo com o empoderamento, ou seja, ele não pesquisou, não é esse o caso. E tem a questão de que também não é questão do posicionamento. Ele desconsiderou tudo e ele quer fazer do jeito dele. Então, assim, nesse caso, sim. Mas eu vejo que tem esse lado do empoderamento do consumidor e do posicionamento do integrador. Legal. E aí, Lincoln, alguma técnica para fazer esse filtro desse consumidor? Não, a primeira coisa é você entender que tem gente que, né, não adianta você tentar vender valor, porque tem gente que não enxerga valor, tem gente que quer preço. Então, a gente gosta muito de falar na LB, né? Poxa, se fosse escolher entre eu e esse concorrente aí, quem que você levaria? Daí se o cara falar, levaria você, por que você levaria a gente? Ah, não, porque você tem isso. Poxa, você entendeu que é por isso que eu não consigo chegar nesse investimento? E realmente ser sincero com o seu cliente. Olha, é só preço que importa para você? Poxa, então se é só preço, talvez, que é o demitir, talvez a nossa empresa não seja a empresa ideal para você fazer o projeto. E assim, a gente é ser humano, né? Ninguém gosta de ser demitido. Então, a hora que a pessoa sente essa demissão, ela, realmente, talvez... o que não dá é para a gente ficar ali no leilão de preço. Isso aí a gente perde tempo, a gente leva esforço, e se a gente fecha ainda descendo o preço, provavelmente a gente pode ter problemas futuros aí que dê prejuízo a essa venda. Legal. Bom, agradeço aqui a presença da Tati, do Lincoln. Obrigado. Muito obrigado por dividir comigo essa roda de conversa e vamos dar seguimento aqui. Obrigado, pessoal, que acompanhou. Oi? Perguntas? Podemos fazer... Está no online? Deixa eu subir aqui, então. Tem aqui. Temos mais uns 5 minutos, Karen? Pode ser? Beleza. Luciano Oliveira comentando. Boa tarde. Quais são os principais fatores de sucesso dos integradores com melhores resultados? Acho que a gente conversou bastante sobre isso, mas, Tati, quer fazer algum último comentário com relação a esses fatores de sucesso que você percebeu ali nas conversas que você teve, que você vê no seu dia a dia com os integradores? Além do podcast, né? Além do podcast, eu também tenho uma empresa de consultoria de processos para integradores, né? E eu brinco muito que eles abrem as portas e falam, olha, minha casa está bagunçada, está assim, e eu tenho que melhorar de alguma forma, né? Eu vejo que um principal fator de sucesso do integrador é a questão dele ter processos bem estabelecidos dentro da empresa dele. A gente viu na pesquisa, né, que, em média, cada empresa integradora que respondeu tem 4 colaboradores. Então, é um time pequeno, é um time enxuto, né? E aí, como é que você faz para escalar? No podcast, eu ouço muito assim, eu comecei como eu empreendedor, eu gerava proposta, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E eu acho que o ponto de virada do integrador, que ele começa a ter resultado, que ele começa a, de fato, escalar, é essa questão dos processos. Então, só complementando tudo que a gente falou, de gestão, de automação, de ferramentas, eu entraria com essa questão dos processos também.
E nessa linha dos processos, justamente como você comentou da sua consultoria, onde você vê que hoje os integradores que chegam até você, qual que é o ponto que eles mais têm dificuldade nessa parte de elaboração do processo? Por incrível que pareça, é nessa parte financeira, administrativa. Como é que eu faço para contratar? Como é que eu faço? Eu juro, tem casos, por exemplo, de integradores que fazem vários MEIs, porque eles não sabem gerir financeiramente, não vão até o contador, atinge o limite do MEI, eu estou falando por causa da pesquisa até, né, que a Os gente CNPJs. mostra isso, atinge o limite do MEI, abre outro MEI. Por falta de conhecimento mesmo, sabe? Então, o Lincoln está assim. Eu passo cartão pessoa física com PJ. Essa gestão Coisas básicas, né? É difícil, porque quando você está empreendendo, tem uma série de coisas novas, né? Não é só no nosso setor. E eu falo muito que a empresa integradora é uma empresa de engenharia. Então, assim, acima de tudo, né, é robusto. Como o Lincoln colocou, a empresa começa com um engenheiro, ele está projetando, começa a vender. E aí essa parte financeira, essa parte administrativa, ela fica um pouco negligente, sabe? E com o passar do tempo só vai piorando. Uhum. E, Lingo, tem aquela história de que vendas resolve tudo, né? Mas como a gente trouxe agora antes, não é só vender, é vender tendo lucro, porque senão não é um problema. E aí, o que a gente pode falar sobre essa parte de processos de vendas como fatores de sucesso para a realidade do integrador? Basicamente, a nossa pergunta do amigo ali é olhar aqueles top 100, né? Os top 100 usam tecnologia, os top 100 investem em capacitação. Então, quando a gente fala de comercial, os integradores sabem vender e sair vendendo, aí não sabe quantas propostas gerou, quantos clientes prospectaram. Principalmente, poxa, gerei 100 propostas, fechei 10 clientes. O que aconteceu com as 90 que eu não fechei? Isso que a gente tem que olhar e tem que ir trabalhando mês a mês. Então, a falta de tecnologia, a falta de processo no comercial, a gente vê que é um fator que acontece aquilo, né? Quando você não tem muitas pessoas para vender, quando você não tem um volume de venda, aí tu não pode perder aquela venda que o cara está negociando o preço. Exato. E aí tu abre e faz, né? Então, quanto mais o cara se profissionaliza, mais chance de sucesso ele tem. Porque a gente sabe que empresa que não vende quebra, mas empresa que vende mal também, né? Às vezes eu gosto de falar, não, o concorrente está vendendo mais barato, num preço que você não consegue fazer, deixa o concorrente vender, ele vai quebrar mais rápido. Excelente insight. E eu faço o convite também para os integradores que estiverem assistindo com relação à pesquisa GD que a gente responde. A gente recebe também o depoimento de integradores que, às vezes, eles não tinham noção da importância de olhar esses números no negócio, mas simplesmente por responder à pesquisa, eles entendem da importância que é saber aqueles números. E aí eles fazem como se fosse um diagnóstico da própria empresa. Experiência. Exatamente, exatamente. Lu, levantaram a mão ali. Pode fazer? Tem um microfone ali? Se não, pode fazer, eu repito aqui no microfone. Boa, Lincoln. Atleta. Atleta. Corrida do solar depois. Ele vai querer vender o microfone para mim, por isso. Mas a verdade é o seguinte, né? É que é o Pablo da On Energia. Estou no setor mais ou menos desde 2014, praticamente aí, quase que desde o início aí, né? Uma coisa que eu bato sempre lá na tecla lá com os meus colaboradores, e vai um pouco dentro do que vocês estão falando, mas eu queria fazer só um ponto de pensamento, Claro. que eu falo que não tem nenhum vendedor na minha empresa. Quando a gente fala que tem um vendedor na minha empresa, eu já falo que eu já mando embora. Porque, na verdade, quando a gente fala de energia solar, a gente fala de eficiência energética, a gente fala de consultoria, a gente fala de solução. Então, por exemplo, esses dias nós fechamos uma venda de um cliente que tinha um consumo de R$100 mil, né? R$100 mil, não comprava energia com ninguém no mercado e não fez nenhuma usina. Ele falou comigo que o vendedor de picolé estava oferecendo para ele uma energia solar, ele perdeu a credibilidade no setor. Então, às vezes eu converso com vários parceiros que têm empresas também, e falo assim, olha, o seu diferencial tem que ser o seu conhecimento. Então, quando você leva o conhecimento para o seu cliente, ele não questiona preço. É raridade algum cliente nosso questionar preço. Você quer desconto, ele tem até vergonha de pedir desconto. Porque ele vê o nível dos concorrentes e fala assim, olha, esse cara vai me atender. Então, fechando aqui só de pensamento, não seria melhor as empresas investirem em vender uma imagem de consultoria, de solução,
do que a imagem de venda de produto. Por exemplo, eu nem coloco lá nome vendedor, porque dá a impressão que eu estou te entregando um produto, me dá o dinheiro, tchau. Agora, o consultor, não, ele vai entender a solução da pessoa e entregar um produto sob medida. Legal. Obrigado pela pergunta. Acho que Lincoln tem toda a propriedade aí para A gente gosta até de brincar de... Às vezes a gente vai fazer prospecção, a gente coloca no pitch, sou consultor em eficiência energética. Tem vários nomes bonitos que a gente pode usar para a gente realmente agregar mais valor na nossa venda, né? O que a gente não pode confundir é que muitas das vezes a gente contrata para a nossa empresa o vendedor de varejo, o cara que vende roupa. E aí dificilmente o cara que vende roupa vai conseguir vender um sistema fotovoltaico. Né? Acho que é isso. Boa. E recuperar o fôlego. Então, acho que uma última coisa também é com relação à capacitação, como você comentou. Passar essa imagem de autoridade não depende simplesmente de uma técnica de venda, não depende simplesmente de um processo, mas depende de você, de fato, ser uma autoridade. Não só passar a imagem de ser, mas ser, de fato, essa autoridade. Então, tem, sim, essa visão, acredito que, de uma capacitação, mas principalmente de o próprio consultor de energia, como você comentou, ele se reconhecer como alguém capacitado para aquilo, independente da nomenclatura que a gente usaria, como o Lincoln trouxe, ou de um vendedor, ou de um consultor de eficiência energética, ou de qualquer outro nome. Mas ele mesmo ter dentro de si essa autoridade para passar e transparecer essa autoridade também para os outros, né? Com certeza. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada.